Olá, olá, olá. Olá, bem-vindos. Vini, primeiro a entrar na live. Valeu, Eliel. Esperando a chamada. Vamos iniciar daqui a pouquinho. Bem-vindos, Ricardo Braga. Bom te ver por aqui. O Isaac também, lá da GPS. Abração. Tô aguardando a chamada. A Maristela, não, Marisete. Oi, Marisete, tudo bem? Abraço. Vamos ver aí. Vou aceitar um minutinho. Tô chamando. Aí. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo, Tudo. Evandro. Então, Tudo. E aí, como é que está aí em Angola? Que horas são aí agora? olha, neste momento aqui são 21, ou seja, 9 da noite. 9 E da aí, noite. que horas são? Aqui no Brasil é 17 horas, né? O horário que a gente marcou. Hoje eu tô gravando num outro lugar, então dá pra ver que ainda é dia, mas daqui a pouco já vai escurecer, vai ficar noite. Então Ok, também tá finalzinho de tarde aqui. ok, ok, ok. Bonito o lugar, hein? Assim, aqui tem muita natureza. Isso. Então, de onde a Denise fala, de que parte do Brasil a Denise fala, como é que está o tempo aí na zona em que Então, eu vive? falo, eu falo do sul do Brasil, né? Eu moro hoje no estado de Santa Catarina. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas hoje eu moro no estado de Santa Catarina. E hoje o dia começou super bonito aqui, sol lindo, tempo quente. Olha, eu acho que chegou perto dos 25 graus. E agora no Ok, final de tarde virou o tempo e tá muito frio agora. pois, imagino. E Aqui o como tá clima está aí? mais ou menos. O clima está mais ou menos. Está agora naquela transição do calor para o frio. Então, de noite já faz um pouquinho de vento, mas durante o dia ainda faz aquele sol um pouquinho ardente. Eu espero que o teu público brasileiro consiga perceber o que eu digo. Eu estou a tentar falar um pouco pausadamente, porque eu falo muito rápido e estou com Mas receio do é bem pessoal não tranquilo. entender. É bem Exatamente. tranquilo. Então, Eu também te perguntei outro dia. É bem tranquilo, pode tocar isso. ficha porque é bem tranquilo de te entender, sim. Fica tranquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, Ok. pessoal, eu faço parte do grupo CEF, que é uma instituição angolana acadêmica, que é o Colégio Elisângela de Benguela, de Angola. Temos várias instituições por várias províncias de Angola. É uma instituição acadêmica que já está no mercado há mais de 25 anos, muito consolidada no mercado e é reconhecida, além de Angola, até fora de Angola, justamente pelas competências que os nossos estudantes têm adquirido e têm tido boas saídas para o exterior. E eu resolvi convidar a Denise, que é para participar desta live comigo, onde vamos falar deste tema que é muito abrangente, muito pertinente, muito atual, que em todo tipo de organização, seja académica, seja financeira, seja venda de produtos alimentares, qualquer tipo, utiliza sempre esta ferramenta. E eu Aham. antes de, exatamente, eu antes de falar um pouquinho da Denise, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, porque a Denise é a convidada, né? Então ela, por ser a convidada, vai ser a última. Bom, eu sou Evandro Maia, sou angolano, como podem ver. Já estive no Brasil várias vezes, inclusive fiz as minhas formações aí, passei uma longa temporada aí no Brasil. O Brasil é um país, eu digo sempre que depois de Angola, o país que eu mais visito é o Brasil. Embora eu seja descendente de português, mas o meu sangue eu acho que puxa um pouco mais para o Brasil. Eu tenho mesmo frequentado muito o Brasil. Eh, Estou aqui hoje, eu sou professor e atuante na área de gestão de recursos humanos, propriamente em desenvolvimento de lideranças e team building. E
eu vou passar a palavra à Denise para a Denise fazer uma pequena apresentação. E Denise, quando fizer a sua apresentação, diga já como é que a gente se conheceu, para o pessoal entender Claro, como é que chegamos até esse momento. essa conexão. Quando começou essa conexão? Tá, Isso, então, isso. assim, eu também sou formada na área de gestão de pessoas, né? Eu trabalho há mais de 15 anos com recursos humanos, mais de 10 anos também como líder. Então, eu era gestora dentro da área de RH, né? E de lá para cá, fazem mais de 15 anos, eu trabalho principalmente nessa questão de desenvolver líderes. Ok, Eu tenho formação também em coaching, então life coaching, business coaching, executive, né? E venho atuando principalmente no treinamento em company, em grandes empresas. Então, esse é o maior nicho onde eu atuo. Como é que ok. a gente se conheceu? Né? Na última live que eu fiz sobre gestão do tempo, o Evandro participou ativamente, fazendo colocações e perguntas bem legais. E no final ele me deu um feedback, a gente começou a bater um papo e a conversar. E aí o que foi Exato, legal? A gente identificou que a gente tem muita coisa em comum, assim, então apaixonados por estudar, apaixonados por pessoas, né, Evandro? E essa questão exatamente. de compartilhar para nós é muito rico, então a gente identificou muitos assuntos em comuns e o Evandro também trabalha com isso, com desenvolvimento de líderes. E aí a gente, que tal fazer Exatamente. uma conversa aí, né, entre o Brasil e Angola? E nós, vamos lá. A nossa meta e o nosso objetivo é isso, é poder compartilhar. E aí a Pois gente é. chegou à incógnita de qual era o assunto que a gente ia começar a debater e falar, né? Então, hoje Uhum. eu iniciei também esse processo de fazer live para poder compartilhar um pouco daquilo que eu trabalho. As pessoas sempre me perguntavam muito assim: ah, eu queria muito assistir um treinamento, ter uma palestra, queriam me ver atuando, alguns que, por eu fazer muito treinamento em company, não conseguem ter acesso, eu não tenho treinamento quase aberto hoje, né? Isso. Então a live é uma oportunidade para isso. E aí, esse assunto do feedback, ele. Primeiro, a gente fala feedback, talvez alguns. Ah, o que é feedback, né? Feedback é o retorno, feedback é retroalimentação. Ou seja, aquilo que eu faço e que o outro percebe sobre isso. Então a gente percebe que ele está presente em qualquer relacionamento que a gente tenha, né? Seja ele com o Exatamente. marido, em casa, com a esposa, seja ele com o filho, aonde você vai dizer, olha, não gostei disso, não foi legal, ó, parabéns. Ou seja, é o que o outro está percebendo sobre mim. E por que esse assunto é tão importante? Porque ele é o pano de fundo da gestão de pessoas. O líder ele Exato. pode ter todo o conhecimento do mundo, ter todas as formações, ser mestrado, doutorado em qualquer assunto, mas se ele não souber se comunicar com a sua equipe efetivamente e dar feedback, dar essas orientações, ele não vai conseguir fazer a diferença para o time. Ele não vai conseguir ele alavancar junto com o time e ter alta performance, né? Então a gente escolheu esse tema porque Exato. a gente acha que ele é bastante abrangente e ele pode contribuir para todo mundo, né? Pois, E aí a pois é. gente começou já falando, né, Evandro? A gente começou falando sobre assim, bom, e na pandemia e durante o home office tem como dar feedback, tem como fazer, né? Exatamente. Então eu acredito que Inclusive, sim. inclusive é isso que eu gostaria de saber com a Denise. Eu justamente queria começar o nosso tema, porque estamos a viver uma fase nova. O país, o Sim. mundo todo está a viver uma nova fase, que é essa fase de confinamento. As pessoas não estão acostumadas a estar dentro de casa fechadas, as pessoas estão acostumadas a sair, sentem falta. Eu digo sempre, inclusive até aquele que não fazia malhação, hoje já quer malhar, porque as pessoas ficam Já tem. cansadas daquele confinamento. Exato. E então é uma coisa que eu gostaria de saber, nessa fase que está-se a viver de confinamento, onde as empresas de vários ramos têm adotado muito o home office, ou trabalho, ou trabalho remoto, conforme quiserem chamar, e como é que vamos conseguir obter o feedback de forma eficiente dos diferentes stakeholders que temos? O que acaba acontecendo, né? O primeiro princípio para mim é o seguinte: eu brinco que quem implantou a digitalização na tua empresa? Quem implantou esse processo de trabalhar à distância e fazer os processos à distância, né? Foi o CEO, foi o RH ou foi a pandemia? Então, assim, infelizmente, eu acredito que tanto no Brasil quanto em Angola, quem implantou isso foi a pandemia. Pequeno número de empresas que hoje conseguem e acreditam nesse processo de um trabalho mais à distância, né?
Exato. E isso acontece, por que que eu estou explicando isso? É a base para a gente entender as dificuldades que se tem hoje pela pandemia, inclusive em dar feedback. Então, assim, o problema não é o feedback, o problema é eu acreditar, é a minha crença de que eu estando à distância, mas eu estando conectado, né? Olho no olho. Então, assim, eu posso, através de uma vídeo, estar presente. Posso, através de uma vídeo, estar olhando no olho do meu colaborador, da minha equipe, e dar feedback para ele. Então, tudo aquilo que eu vou falar, todas as dicas que eu vou dar, todas as ferramentas que eu vou compartilhar, e principalmente, que é muito o meu perfil, a minha vivência, ela tem esse embasamento de olhar no olho, né, da pessoa para poder dar esse retorno, para poder trabalhar. E se conectar, né? Eu acho que essa é a palavra. Então, sendo à distância, não tem problema nenhum. Tu consegue sim e deve. Agora, o que eu acredito que não deva acontecer, né? É fazer isso por telefone. Eu gosto do olho no olho, então acho que tem que ter uma videochamada. Ou ainda por escrito. Por escrito também não acho legal, né? Eu tinha uma menina que trabalhava comigo, a Veridiana, talvez ela esteja na live, que ela sempre comentava muito sobre isso, que as palavras, quando escritas, a pessoa que quando lê pode dar a tonalidade que ela quiser, o tom que ela quiser, a emoção que ela quiser para a palavra. Então, nada como tu tá Pois. podendo expressar isso, né? A tua intenção tá no teu rosto, na tua face. Então, assim, o que eu separei? Primeiro, vou começar com as dicas, então, para quem está home office, né? Isso vale não Uhum. só para o home office, mas como hoje é a nossa realidade, então vamos começar por elas. Ok. Primeiro, agendar um horário que seja suficiente. Isso tem que ser tanto no home office quanto no presencial. Então, que ele seja um horário suficiente. Não adianta fazer uma coisa, querer fazer uma coisa rápida e corrida, porque não vai render, né? Tu vai ser, ou vai ser Exatamente. interrompido, ou vão te chamar para uma outra coisa. Então, reserva um espaço que tu acredite que seja adequado para aquele feedback. Se possível, antecipa o assunto e até as perguntas e baseado em que tu vai ter essa conversa. Porque a pessoa também pode se Uhum. preparar para isso. Não tem problema a pessoa se preparar, bem pelo contrário, é ótimo que ela já comece a refletir sobre tudo isso. Aí entra o processo de feedback, né? Que eu vou falar sobre ele, sobre o que as ferramentas que mais se utilizam, a que eu utilizo. E eu vou falar hoje também sobre a sequência do feedback, porque o feedback ele não acaba quando ele termina. Terminei de falar, Pois. terminei de comunicar, né? Não é ali que ele acaba, ele não deve acabar ali. Por quê? Porque tudo no feedback começa da tua intenção. Essa semana ainda eu estava conversando com algumas amigas, a gente falando da live que eu iria fazer sobre o tema feedback. E aí uma delas comentou: "Ah, eu adoro, na minha empresa tem o Feedback 360, uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. Tem o Feedback 360, eu acho tão legal, e eu acho que tinha que acontecer mais entre as pessoas e tudo mais." Isso. Então, assim, então, assim, por que que acaba não acontecendo? Né? Por que que o Uhum. feedback acaba não acontecendo? Porque muitas vezes o líder ou a pessoa, ela acredita que a outra pessoa já saiba daquilo. Então, até num Exato. elogio, muitas vezes, né? Aí tu tem uma admiração enorme por uma pessoa, ela fez um trabalho super bom e tu acredita, não, ela já sabe, não tem necessidade de eu ficar falando. E Exatamente. por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas não dão feedback até com medo de constranger. O que que acontece? Muitas vezes a gente não tem o costume de... como é que é quando a gente recebe um presente? Como que é em Angola? Se eu chego aqui hoje, a gente se conhece um pouco, né? E eu chego e te entrego, ó, Evandro, esse presente é para ti. Como, como normalmente alguém aí em Angola responderia? Geralmente, obrigado pelo presente. Obrigada, né? Aqui no Uhum. Brasil a gente tem muito costume de falar assim, obrigada, não precisava, capaz, foi te incomodar com isso. Aqui a gente tem Exato. muito esse costume. Aí também acontece isso ou não? Não tanto. Geralmente usa-se mais o obrigado. É apenas isso. Geralmente. Então, mais para o contexto brasileiro, a gente tem muito costume de dizer obrigada, não precisava te preocupar com isso, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de receber o elogio. Então, com esse pressuposto, né? A pessoa vai se constranger se eu ficar elogiando muito. Muitas vezes alguns líderes não dão o feedback, né? Antes da Então, Denise continuar, a Denise disse algo muito interessante que eu gostaria
de pautar, a Denise falou que é importante que o feedback ele seja bem intencionado. Se o feedback ele, não tiver essa boa intenção de trazer uma melhoria, pode-se considerar um feedback negativista? Então, aí, deixa eu. Agora, é bom que tu trouxe isso, porque na conversa que eu estava tendo com as minhas amigas, faz a mesma relação para qualquer contexto profissional. Vou dar o exemplo, né? Muitas vezes a gente pode falar algo e as pessoas interpretarem de forma diferente. Isso faz parte da comunicação. Então, o momento que eu sou líder, que eu sou um profissional, isso é uma ferramenta que vai me trazer resultados, tanto eles positivos quanto negativos, eu tenho que entender que eu tenho que me preparar para isso, né? Exato. Então, o que eu acredito e eu já vi tanto colocando em prática diversas técnicas, vendo diversos líderes colocarem em prática que quando tu tem a intenção positiva, quando tu fala aquilo com o teu coração, realmente com a intenção de ajudar, com a intenção de colaborar, tu te prepara para isso, né? E tu vai usar disso para construir, para trazer o positivo, para que a pessoa não fique na defensiva. Só que aí entra o que eu comentei antes. Muitas vezes, a pessoa, antes de receber, pelo histórico que se tem, qual é o histórico que a gente tem normalmente do feedback? Quando que o líder para conversar com um membro da equipe dele? Normalmente quando tem problema. Aqui no Brasil, normalmente quando tem problema, daí o líder para e conversa com a equipe. Aqui né? é igual. E aí, então assim, não fica com a imagem do feedback. Ih, lá vem mijada, lá vem xixi. Aqui no Brasil a gente fala dessa forma. Ok. Entendeu? Vão me bater, vão me falar só os pontos negativos. Então, é como se ele só fosse ter feedback quando há coisas a corrigir, coisas negativas, né? Então, o ideal é sempre o feedback ser dado de forma direta e nunca usar de abordagens que possam confundir a pessoa que está a receber a mensagem, justamente para que ela não interprete de uma forma errada. Sim, começa pela tua intenção. Bom, por que eu estou dando esse feedback? Porque eu quero que a pessoa tenha um desempenho melhor, porque eu quero corrigir, porque eu quero dizer que ela está no caminho certo para ela continuar naquele mesmo caminho, né? Então começa por esse pressuposto. Número 1. Alguns pilares, né? Eu separei aqui para falar um pouquinho sobre alguns pilares que são fundamentais para fazer um feedback. A questão da empatia, né? Então eu vou me colocar no lugar daquela pessoa, pensar em que momento eu estou fazendo isso, em que contexto eu estou fazendo isso, e essa questão também do momento do feedback, o momento que eu vou falar, o momento que eu vou dar retorno para ela, isso é fundamental. Diversas vezes aconteceram situações na empresa em que eu trabalhava, onde o ideal era parar tudo e dar um feedback e conversar, só que muitas vezes é preciso que a pessoa também se acalme, né? Que a pessoa bote a cabeça no lugar para que tu possa dar o feedback, ou ainda que tu também possa fazer isso, né? Então, para quem vai dar o feedback, o que é importante? Empatia, preparação. Então, assim, te prepara para dar o feedback. Pensa exatamente qual é o começo, meio, fim daquilo que tu vai falar. Não faz assim de forma emocional. Eu passei no corredor, aconteceu alguma coisa, eu vou dar um feedback. Isso acontece muitas vezes, sabe onde? Nos casais, marido e mulher. Okay. Então, assim, aí aconteceu um problema, daí eu já falo um monte de coisa e tudo que estava me incomodando, eu falo. Não acontece? Né? Acontece muito, e aí muito mesmo. E aí tu puxa coisa lá do passado, porque ano passado, quando tu fez tal coisa, ou seja, tu não falou no momento certo, o copo foi enchendo e transbordou. E no feedback, profissionalmente, isso não pode acontecer. Tu tá ali justamente para corrigir o rumo das coisas. Tu tá ali justamente para dar clareza, para dar direcionamento, né? O que eu costumo falar? Que o processo de feedback, ele é, na verdade, o próprio nome, a tradução dele, é uma palavra do inglês, que se tu for traduzir, ele vai te dizer que é o quê? Retorno, retroalimentação. Ou seja, de algum
local isso iniciou, ele está apenas retornando. E essa base aqui é que o líder entra. Essa base aqui que o casal, por exemplo, eu e meu marido, quais são as combinações que a gente tem? Eu não gostei disso. Ok, eu estou falando, estou dando feedback, eu não gostei disso. Mas quando que ele sabia que eu não gostava disso? Né? Dentro de uma empresa, mesma coisa. Tem um trabalho, um treinamento que eu faço que eu chamo de ciclo de formação de equipe de alta performance. E tudo começa no processo seletivo. Desde que eu vou contratar uma pessoa, eu vou deixando claro para ela o que eu espero dela, o que é importante dentro daquela empresa, quais são as regras do jogo, qual é o papel dela ali, qual é a missão dela ali, o que eu quero que ela entregue. A partir, primeiro, orientações e treinamento, né? Então, eu vou integrar essa pessoa àquilo que eu espero dela. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar, né? Eu não vou deixar para que outras pessoas façam isso. Eu tenho que saber o que está acontecendo e acompanhar é uma das formas que faz com que eu me sinta realmente reconhecido e valorizado. Porque se eu estou fazendo um trabalho espetacular e o meu líder não está acompanhando e não me dá feedback algum, eu vou continuar fazendo? Pois. Né? Por mim, claro que sim, eu devo continuar. Só que é um dos fatores que mais desmotivam as pessoas. É a falta de acompanhamento do líder. E aí a última etapa é o quê? É o feedback. Então o líder ele orientou, treinou, fez todas as combinações. Aqui começa o que depois vai dar o retorno do feedback. Tudo que eu combinei e alinhei, eu treinei, eu dei possibilidade para aquela pessoa. Ó, deu um raio aqui. Eu acompanhei e agora eu vou dizer o que eu estou vendo do desempenho dela. Né? Então, tudo parte disso, da clareza disso. Eu costumo dizer que o objetivo do feedback, ele deve ser de aproximar o estado desejado do realizado. Então, o que ele está fazendo? Está igual ou está diferente? Quão próximo está isso? Bem posto, ele está perto ou está distante disso? A pessoa precisa entender. E aí eu preciso ter clareza. E aí eu preciso ter... Denise, pois... Isso que a Denise está a dizer, colocando num contexto da nossa instituição, um contexto escolar, digamos assim, nós enquanto docentes, professores, quando estamos a atuar, muitas das vezes nós notamos comportamentos reprováveis de certos estudantes. E então, o ideal é sempre dar logo feedback ao estudante, dizendo, olha, gostaria que estudasses mais, caso ele não estude, gostaria que fizesse mais os trabalhos de casa. Ou seja, não esperar passar tanto tempo para fazer a correção só no final de semestre, porque no final de semestre pode ser tarde. Ao ponto que se a gente fizer a correção, ou seja, dar já o feedback de forma construtiva e fazer depois o acompanhamento, vamos ter um resultado ao final de semestre muito positivo. Perfeito. Eu acho o que eu acho que é importante, pegando esse exemplo, né? É as pessoas entenderem por que elas estão ali. Tem que fazer sentido para elas, né? Então, assim, faz sentido para mim isso que eu estou fazendo aqui. Então, não é o papel do professor, né? Ter que motivar o aluno, não sei, ele deveria de ter as suas próprias motivações. Então, muitas vezes, eu como influenciador daquele conteúdo, daquela matéria, eu vou, através da minha paixão por aquilo que eu estou fazendo, servir de exemplo. Eu vejo por esse lado, né? Sim, agora... mas o feedback chega a ter um aspecto motivador, não? Oi? Não eu ouvi. disse, o feedback, ele chega a ter um aspecto motivador. Porque a partir do momento que, por exemplo, se eu der um feedback para o meu estudante, Antônio, poxa, gostei do trabalho que fizeste, és um excelente aluno. Ou seja, isso vai motivá-lo a cada vez mais querer melhorar. Agora, ao passo que se eu deixar de o elogiar, ou seja, deixar de dar o feedback, pode ser que ele até baixe de rendimento. Porque ele não está a ter o feedback da minha parte como líder dele. Claro, claro que sim, claro que sim. Aí que tá, o feedback ele serve para a pessoa também se certificar
o que eu sempre dou de exemplo, né? A minha linha sempre ela é muito dentro de empresas. Então, assim, eu tenho um ótimo funcionário e um péssimo funcionário. Ou vamos pegar o teu contexto, eu tenho um ótimo aluno e um péssimo aluno. Ninguém me Isso. fala nada. O ótimo funcionário, o ótimo aluno se dedica, dá o melhor dele, se arrebenta para fazer um bom trabalho, para participar das aulas e ninguém fala nada. O péssimo funcionário ou o péssimo aluno se não tá nem aí, não faz nada, não entrega, entra no grupo na última hora, só coloca o nome, né? Não participa das aulas, não é interessado e ninguém fala nada. Quem vai copiar? Qual é o comportamento que vai prevalecer? Muitas vezes esse cara aqui não vai mais seguir. Eu dou o meu melhor, eu faço tudo que eu posso e ninguém fala nada, ninguém percebe, né? Eu não vou continuar. Só que aí entra uma outra questão mais filosófica, né? Que eu sou apaixonada. Uma das minhas formações, eu não finalizei ela, é ciências sociais, mas eu sou apaixonada. E dentro dela tinha filosofia também, que é o seguinte. Então, assim, dentro desse contexto, pegando essa linha de pensamento, né? Eu acredito que a gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente faz tem que fazer sentido para nós. Então, qual é a importância do feedback se vale somente aquilo que eu penso? Vou melhorar a pergunta. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou, ou eu sou aquilo que os outros acreditam que eu sou e validam que eu sou? O que tu acha? Filosófico, Pois, bem filosófico mesmo. né? Nós devemos. Mas é É, é, exatamente é, isso. é o contexto que me traz a janela de Johari. A gente falou sobre ela outro dia, né? Então, Uhum. assim, o que é a janela de Johari? A janela de Johari, ela vai te dar justamente essa visão mais completa de quem tu é. Tu é aquilo que tu acredita que tu é ou tu é aquilo que os outros acreditam que tu é? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que isso vai formando justamente quem nós somos e quem a gente acredita que deve ser. É isso que nos impulsiona, é isso que nos motiva a ser melhor. Nós somos seres de relacionamento, né? E a aprovação e a opinião do outro é bem importante. Então, a janela de Johari fala um pouquinho sobre isso. Elas são 4 quadrantes, né? E um deles é o eu cego. O que é o eu cego? Os outros veem de mim, mas eu não vejo em mim. Aí um exemplo que eu tenho disso, que eu gosto muito de falar, e por isso o feedback é tão rico e tão importante, é aquele amigo chatão que ninguém gosta, que ninguém curte muito e que vive contando piada. Tem aquele cara que vive contando piada assim, mas que ninguém gosta muito das piadas dele aí em Angola? Tem sim. Aí Tem. eu digo, chatão que conta piada, que ninguém gosta das piadas, mas ele continua contando. Então, assim, ele não é nem um pouco engraçado. Ninguém acha ele engraçado. A pergunta é, ele é engraçado porque ele pensa que ele é engraçado? Então, a gente precisa desse retorno. Eu acredito demais. Eu acho que a gente não pode deixar com que isso abale a personalidade, a tua estrutura a ponto de te fazer ficar ruim ou enfim, ou andar para trás, digamos, né? Então, assim, Exato. mas a opinião do outro é importante, ela valida aquilo que a gente faz, né? Então, um dos quadrantes ele fala sobre isso, sobre o eu cego. E o que o feedback te possibilita? Possibilita enxergar coisas que talvez tu não tá percebendo. É aquela velha história também, né? Se eu colocar aqui entre nós o número, ou ainda dou sempre o exemplo da melancia. Se eu pegar uma melancia, fruta melancia, tá? Tá aqui ela. Eu cortei ela ao meio. Aí eu coloquei aqui a parte que está aberta para o teu lado e a outra parte para o meu lado. Que cor tu está vendo a melancia? Pois, eu vou ver A a parte verde e aberta. você vai ver a vermelha. É. Então, assim, tudo vai de um ponto de vista. E o feedback, ele ajuda a gente a ver esses outros pontos de vista, né? O que eu costumo comentar também? Primeiro, ele me ajuda a ver os outros pontos de vista. O que talvez eu não estou vendo em mim e que os outros estão vendo em mim. Né? Então, vale muitas vezes eu parar para avaliar em que momento isso pode estar acontecendo, em que momento eu não estou percebendo que eu estou tendo essa atitude, essa ação. Né? Outra questão importante:
Tem uma frase dentro da gestão de pessoas que a gente fala muito quando se fala em competências, né? As pessoas normalmente são contratadas por suas competências, por seus conhecimentos e habilidades, Verdade. tanto que é isso que tem num currículo vitae, né? Vai lá no currículo, tu vai olhar o quê? Conhecimento, experiência, onde é que ela trabalhou, qual o curso que ela fez, que faculdade, enfim, até que ano ela estudou. E elas são demitidas por quê? Pelas suas atitudes, pelos Pois, seus não, comportamentos. Na maioria das vezes é isso. E aí é um dos fatores que o líder tem mais dificuldade de dar. Feedback sobre comportamento, porque te coloca num papel de julgar, né? Por isso que para o líder não virar um julgador, e eu já vou falar agora para quem é da equipe, tá? Eu tô falando bastante de líder, mas depois eu vou falar sobre quem é da equipe, como aproveitar bem um feedback, mesmo que o teu líder não esteja preparado, né? Então, o líder, ele precisa estar ciente de que ele vai avaliar, mas ele não pode julgar tudo que aquela pessoa faz o tempo todo. Não é esse o papel dele. Por isso, as combinações. Como eu espero que seja? É sobre isso que eu vou avaliar. É sobre isso que eu vou dar o feedback. Olha, eu quero que seja uma pessoa comprometida. O que é ser comprometido? Ah, eu quero que seja uma pessoa dedicada. O que é ser dedicado para ti? Isso tem que estar muito claro. muito O que essa claro. pessoa É. precisa fazer para demonstrar que é comprometida e dedicada? Exemplo disso, pergunta para uma pessoa o que é ser comprometido. Tem um vasto repertório e visão de o que é ser comprometido, né? Para quem é Exato. da equipe, né? O que acontece? Então, assim, eu já treinei, sei lá, mais de 3.000 líderes. Dos 3.000 líderes, se eu disser que 20 estavam bem preparados para dar feedback, é muito. A gente faz Nossa, simulações. A gente pega um caso real, muito típico aqui no Brasil, e aí os grupos se reúnem, ainda tem ajuda de outros líderes, né? Para poder pensar na melhor forma de dar um feedback. E as pessoas normalmente acabam com o colaborador. Porque aí a gente coloca uma pessoa no papel de funcionário e uma pessoa que ele já é líder, como se fosse, bom, tu tem que dar o feedback para esse cara, como tu daria, né? E aí exato. o que acaba acontecendo? Eles destroem com o cara. Eles acabam. Então, assim, por quê? Porque não tem técnica, não tem técnica, não segue uma linha de raciocínio lógica, que é ter os fatores claros antecipadamente. Eu preparei essa pessoa para ela saber que é isso que eu espero dela, né? E aí, então, assim, o que acontece? Os caras não estão preparados, fica tranquila, tá? Então, eu vi que algumas pessoas comentaram ali, e Sim. quando tu não recebe feedback, muitas vezes o líder, culturalmente, ele é acostumado com o chefe, né? A gente fala sempre da diferença entre líder e chefe. Aquele cara que só vai falar quando a coisa for ruim, só vai dar bronca, só vai falar coisas ruins. Pois. Então, muitos não estão preparados. Mas mesmo que o meu Ah, líder não esteja preparado, eu posso virar o jogo. Dentro da minha trajetória, eu tive a minha primeira grande experiência, eu tive algumas experiências inicialmente, onde eu te comentei outro dia, né? Onde foi. eu cometi grandes erros, né? Por inexperiência, por ser imatura e tudo mais. Mas a minha primeira líder, que eu considero dentro de uma empresa maior, já mais organizada, foi péssima nos feedbacks dela. Só que o que eu sempre vi? Aonde existe um líder mediano, medíocre, se tu quer crescer e ir além, não vai fazer diferença. É até mais simples de lidar, no sentido de te destacar, de fazer o melhor e te destacar. Então, assim, os líderes não estão preparados, tá? Isso é fato. Como que eu utilizei do feedback, mesmo de líderes ruins, para o crescimento? Então, outro dia eu comentei também com o Evandro, quem já me conhece sabe, Sim. eu iniciei dentro de uma empresa onde eu tive a minha maior ascensão profissional,
como operadora de caixa. Então, eu fui operadora de caixa, administrativa, passei por diversas funções até chegar à área de RH. E dentro da área de RH eu comecei como auxiliar, aí passei assistente, analista, coordenadora, e aí eu saí de lá como supervisora geral da área de recursos humanos de uma grande empresa. Então, assim, como que eu utilizei de feedback, sejam eles de líderes que não sabiam lidar com isso, não faziam bons feedbacks, assim como líderes que me ajudaram muito. Eu sempre tive focada o que eu queria para mim. Número 1. Número 2, eu questionava para entender o mindset, o modelo mental deles. O que para ti é importante que eu entregue, né? E aí eu digo outra coisa, né? Eu tive diversos aumentos salariais, porque eu perguntava assim, olha só, eu quero ganhar tanto, eu quero chegar a tal cargo, o que eu preciso fazer? Essa era a minha pergunta. Esse era o meu modelo. Quando eu queria chegar num nível salarial, a minha pergunta era em cima de valor. Ó, eu quero ganhar tanto. O que eu tenho que fazer para ganhar tanto? Fulano lá ganha. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Essa era a minha pergunta. Que eu tenho... E óbvio que com ética, né? Não vou sair atropelando. Sim. Mas assim, o que eu preciso entregar? Né? O que eu preciso entregar para que eu cresça dentro da empresa? Eu sempre pressionei meus líderes para saber sobre isso. Então, assim, tu pode questionar e direcionar a conversa. Ok, não foi correto. Qual é o correto, então? Como eu posso fazer? Como tu sugere? E muitas vezes vai acontecer de tu estar num contexto de uma empresa, de tu estar num contexto onde tu acredita que aquilo ali não é para ti. Tipo assim, né? Às vezes, de novo, eu tive chefe medíocre, eu tive chefe espetacular que me ajudou demais, me dando dicas, falando. Eu digo muito também, tu pode até usar um vocabulário ou ainda não falar pegar o exemplo aqui, né, do português. Posso até não usar um português correto, mas se eu falar com o meu coração, se eu falar aquilo com a intenção de realmente comunicar algo para melhoria, a pessoa vai entender, vai perceber. Eu já errei demais em alguns feedbacks que eu dei. Por me estender, por usar palavras que não eram legais, né? E isso tudo foi fazendo com que eu me desenvolvesse, com que eu crescesse e tudo mais. Agora. Mas, Denise, desculpa interromper-lhe. Há uma Não. coisa muito importante que a Denise disse que eu gostaria também de ficar aqui pautado. Primeiro, olá a todos e sejam bem-vindos e estamos felizes com a presença de todos, tá? A Denise falou sobre os líderes, que muitos deles não implementam a cultura do feedback dentro das organizações. E eu gostaria, e talvez possa ser que os líderes não implementem essa cultura justamente porque eles talvez não querem estar expostos a serem criticados do jeito que eles criticam. Está a perceber? Com certeza. Exatamente, porque vai sobrar para mim, né? Eu vou ali falar para aquela pessoa, eu vou dar um feedback, ela vai me retornar também, mas tu não fez tal coisa, mas tu não me deu tal. Perfeito, com certeza, com certeza. E eu acho que é importante isso acontecer de forma pacífica, né? Que tu consiga colocar isso e não espere acontecer um feedback para te poder colocar o que tu espera do teu líder. Né? Eu acho que uma das coisas que são muito importantes, tem um processo que eu realizo com empresas, que a gente fala assim sobre expectativas, as expectativas dos stakeholders. Então, assim, todo mundo que é envolvido com isso, o que espera de mim? O que espera de nós como área, como setor? Né? Outra linha que eu gosto muito é a da comunicação não violenta. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações da comunicação não violenta. Okay. Já ouviu falar da comunicação não violenta? Já sim. Já. É engraçado que a Denise vai falar agora da comunicação não violenta e tem uma pergunta muito pertinente e interessante da Laura. Ela pergunta se a bronca ela serve ou não como uma motivação. Aproveite já para deixar essa pergunta. Então, a bronca. Eu acho que a bronca é um meio que esse líder tem de comunicar o que ele pensa e o que ele sente. Muitas vezes eles só usam de bronca, né? Infelizmente. Que é o feedback só quando acontecem coisas erradas.
ou é o jeito daquela pessoa falar. Mas vai depender de ti. Tem pessoas que quando há bronca, parece que a coisa anda mais, que a coisa... que eles se envolvem mais, né? Mas eu não acredito que seja o caminho. Eu acredito que as pessoas que levam a bronca e andam mais é só por aquele impulso, mas depois voltam à estaca de onde estavam. Exato, com certeza. Eu também Porque acho que não é não, um caminho. porque não foi trabalhado nela justamente as competências ou habilidades que ele precisava para executar o trabalho. Ele, pela bronca, ele ganhou aquele impulso de fazer as coisas, mas ele vai voltar a estaca zero porque ele não desenvolveu as suas competências e habilidades para executar aquilo como o líder gostaria. Perfeito. Ele não se desenvolveu, né? Ele não mudou a vida dele. Ele fez aquilo que foi demandado e volta a estaca zero. Perfeito. Perfeito, exatamente. Também acredito nisso. E o líder, como alguém que deve se preparar, né? O líder nunca entra para a função de líder preparado. Pronto. Isso é Sim. fato. Então, assim, a gente também tem que relevar isso. A gente tem que entender. Mas ele precisa se preparar, ele precisa estar atento a isso. Então, ele olhar e pensar como que eu posso, através desse processo que acontece, deve acontecer todos os dias, em todos os momentos, sobre diversas coisas. Porque outra coisa que eu tenho para mim, e eu bato muito nos meus trabalhos, tu pode ser um espetacular líder, tu pode ser um espetacular funcionário. Em algum momento tu pode errar. Então, esteja aberto. Qual é o teu grau de abertura para ouvir isso? Para entender e poder organizar isso e melhorar isso, né? E redirecionar. Então tem isso, né? Exato. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar nos comentários, tá? Que a gente vai aqui ver algumas perguntas interessantes para a Denise poder responder. Pode continuar, Denise. Da comunicação não violenta, né? Eu super indico as pessoas a lerem o livro do Marshall, que é Comunicação Não Violenta, o nome dele. Ele tem um PDF por aí, e enfim, ele é um livro maravilhoso. Ele fala sobre a importância de, primeiro, a gente observar o fato de fora. A situação que está acontecendo, vamos supor, aconteceu uma coisa e eu tô pé da vida. Ou ainda, eu não sei como lidar com isso. Então, tenta olhar isso de fora. O que está acontecendo? Bom, essa pessoa está tentando fazer tal coisa, o que eu imagino que seja, o que eu estou vendo, e tirar disso o sentimento. E tirar, descrever a cena como ela está acontecendo. Depois, também separar o que tu está sentindo em relação a tudo isso. Porque muitas vezes a gente se envolve com aquele sentimento de porque não fez certo, porque está errado, porque isso, porque aquilo, e acaba não sendo racional. Né? Então, se distanciar disso. Entender a tua necessidade. Então, assim, por que eu quero que a pessoa entregue isso? Eu fui clara com ela, eu deixei isso claro com ela, né? E por último, qual é o pedido que eu tenho a fazer? Então, assim, o que eu realmente quero? Eu sempre uso esse exemplo também para família, assim, para dentro de casa. Quanto tempo a gente está? Nós estamos agora faltam 15 minutos para terminar. Isso. Eu dou sempre um exemplo de... Eu acho que o exemplo de marido e mulher serve para quando a gente fala de feedback, porque ele muitas vezes é algo que a gente age natural. Então, assim, mesmo eu como líder, eu me preparo, eu me organizo, e desenvolver uma técnica dessas exige disciplina. Exige a gente querer aperfeiçoar isso, melhorar isso, né? Então, eu vou utilizar de umas técnicas. E eu preciso falar da minha técnica, é o que eu vou falar em seguida. Então, assim, muitas vezes, ao invés de eu chegar falando, porque tu não fez nada, porque não sei o que, tu não me ajuda, e eu tô cansada, é o tipo clássico de briga entre marido e mulher, né? Se eu falar mais das minhas necessidades, olha, meu marido, eu tô me sentindo muito sozinha. Então, é um sentimento meu. Eu tô falando do meu sentimento, eu não tô acusando ou brigando com ele, né? Eu gostaria que tu estivesse mais presente, que tu me ajudasse mais. Então, a comunicação não violenta, ela fala muito sobre isso. A gente fala sobre a nossa necessidade, fazer o nosso pedido sem ficar julgando e falando que a pessoa é ou deixa de ser. Isso no feedback é fundamental também.
né? Que a gente coloque aquilo que a gente pensa, descrevendo os fatos, o que aquilo representa para nós, mas não dizendo o que a pessoa é. Porque muitas vezes com isso a gente generaliza, né? Eu vou usar Pois. agora o meu modelo ideal. O que, que eu vejo muito assim nas formações de coaching, em mastermind, em vários lugares e pessoas que eu conheço com diversas formações, se fala muito sobre o modelo de feedback hot dog. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Ou sanduíche. Sanduíche ou hot dog. Não, nunca ouvi, nunca ouvi. Eu não Honestamente, não. gosto, eu vou estar falando dessa, porque ela é bem conhecida aqui no Mas, Brasil, mas e eu pelos não vistos deve gosto ser dela. saborosa, né? Deve ser Hã? bom. Deve ser bom essa Eu não técnica. gosto. Eu acho que ela é fácil de gravar, mas eu não gosto dela. Hum, Ela começa com um elogio, aí depois tu fala o que precisa falar e finaliza novamente com um elogio. Então, o recheio verdadeiro é o feedback. É o que tu quer entendi. falar. O resto é elogio e elogio. E aí, o que acaba acontecendo para mim? Muitas pessoas já conhecem isso e já viram que não é verdadeiro, o elogio não está sendo verdadeiro, que era só para falar o que queria falar, e ele não soa legal. Então, assim, qual é a minha técnica, tá? A minha técnica é começa fazendo perguntas, tá? Primeiro, te prepara, organiza. Se tu puder colocar as perguntas, o que vocês vão conversar, melhor ainda, porque a pessoa também se prepara. Começa fazendo perguntas. Tudo bem? Como é que tu tá? E aí seja diretivo. Olha só, em relação àquele projeto que a gente estava desenvolvendo, né? Como que está isso? Começa com perguntas abertas para que a pessoa tenha possibilidade de falar. Para que a pessoa tenha Oi. possibilidade de trazer informações que tu não tenha sobre aquele projeto, né? Número um. Número dois, seja diretivo, então. Seja objetivo e te posiciona. Olha só. O que que acontece? Nós havíamos combinado que tu entregaria dia 12. Hoje já é dia 15 e eu não recebi nada sobre ele. Eu estou bastante preocupada. Lembra que a gente falou? Então, de novo, volto para tudo aquilo que eu combinei e alinhei. Eu vou pegar os tópicos daquilo. Se isso não está claro para ele, o erro é meu, porque não deixei Pois. claro, né? Então eu tenho que deixar claro. Então eu me posiciono dessa forma, falando do feito, do acontecimento, de qual entrega, né? Quanto mais fatos e evidências eu tiver, melhor. Então, começo fazendo perguntas, sou objetivo e me posiciono, né? Então, primeiro eu vou ouvir, depois eu vou falar, depois a gente traça juntos um plano. Então, o que a gente pode fazer para terminar isso? A próxima vez, o que já aconteceu muito comigo? Das pessoas, mas é que não deu tempo, porque não sei quem me pediu não sei o quê, porque beleza. E a pessoa estava coberta de razão, ela fez talvez as escolhas certas. Ou não. Aí o que eu combinava? Bom, então vamos combinar. Aí a terceiro passo é combinações. Então vamos combinar daqui em diante que sempre que isso acontecer, tu me aciona. Não deixa o prazo estourar. Não deixa a entrega, não entrega assim desse jeito, porque não era o que a gente precisava. Conversa comigo antes. Então eu faço combinações, fazemos combinações, os dois lados devem conversar e sugerir, né? E por último, eu me certifico que ambos entendemos o que foi combinado, o que vai ser daqui em diante, né? Então eu faço, Exato. como é que eu faço isso? Eu peço para que a pessoa assim, bom, então o que ficou para ti do que a gente conversou? E peço para a pessoa falar com as palavras dela. O que a gente vai fazer daqui em diante? Quais são as nossas combinações? E aí a pessoa vem falando. Só que eu sempre digo o seguinte: o feedback ele não termina aqui. O líder ele precisa continuar acompanhando e para novamente dar um feedback, dizendo: olha, que legal, olha o que tu conseguiu, olha a reviravolta que tu deu nisso, tu viu como tu tá conseguindo fazer, tu viu que bacana, então assim, ou não, dizer, gente, olha, ó, não tá ainda, não tá legal, isso aqui tem que melhorar, né? Então, usando de novo a técnica, o que aconteceu? Começa com pergunta, como é que tá tal projeto? Seja específico e te posiciona sobre o que tu pensa. E depois faz as combinações e se certifica que a pessoa entendeu, né? Então, esse é um ciclo que o líder precisa estar fazendo o tempo todo, né? Olha, isso é muito Alguma importante. pergunta?
Tem alguma pergunta? Eu tenho Bom, tem aqui uma pergunta, vem da Lena Botelho, inclusive é uma irmã minha, é uma pessoa muito próxima que estamos juntos desde a infância. Vou lançar aqui a pergunta dela. Ela diz: e se mesmo depois desses passos a pessoa não cumprir o combinado? Então, tem que entender o porquê que ela não está entrando no combinado, né? Uma vez que a gente fez as combinações, verificar primeiro se ela entendeu. Tá claro? Eu gosto muito de dizer o seguinte: quais são os indicadores, quais são as entregas que eu espero, né? Que essa pessoa realize para de fato dizer que a entrega aconteceu. Então, assim, é a questão da clareza, ter certeza que a pessoa tem clareza. O que acontece muitas vezes? Aí, o contexto de vocês como universidade é diferente do meu contexto como empresa, né? Mas, assim, dentro de uma equipe, muitas vezes a pessoa não quer mais seguir. A pessoa não tá mais afim. Então, Pois, muitas vezes é o desligamento, muitas vezes a gente vai. Eu durante. Foram 15 anos na área de RH, mais de 15 anos, e destes uns 10 ou 12 eu fui líder, gestora. E nesse período eu desliguei duas pessoas. Duas pessoas. E ambas, assim, foi conversado, então, assim, já estava se entendendo, né, que não era o melhor caminho a gente seguir junto, que seria melhor para aquela pessoa também seguir o caminho dela. Então, muitas vezes não está fechando, né? Não está fechando, é, né? Respondi? eu acho que está claro. Então, isso serve sempre tanto para o lado empresarial, o lado organizacional, como na vida pessoal das pessoas. Há uma, há Isso. uma, há uma frase que eu agora não lembro quem disse, mas que diz mais ou menos assim: nós devemos anunciar em nós mesmos o mundo em que queremos viver. Ou seja, isso acontece também nas organizações. Se eu quero que os meus colaboradores sejam proativos, sejam dinâmicos, isso deve partir de mim. Fazendo o quê? Implementar sempre e desenvolvendo sempre a cultura do feedback. Porque se nós desenvolvemos a cultura do feedback, nós vamos ter um desenvolvimento maior dos próprios colaboradores da organização. Isso serve para dentro da sala de aula, falo agora no nosso contexto escolar. Nós, enquanto professores atuantes numa sala de aula, se nós queremos que os nossos estudantes sejam proativos, nós temos que anunciar isso em nós mesmos. Nós temos, por exemplo, os anos de docência que eu tenho, nós já vimos vários professores, e assim como líderes organizacionais, que não fazem nada, só sabem mandar, só sabem criticar. Mas eles mesmo, quando é para pôr a mão na massa, eles não executam o trabalho. Uhum. E uma coisa que é legal nesse sentido uma vez que eu dou o feedback, que as coisas não estão fáceis, mas assim, eu usei a técnica, né? Eu perguntei, eu me posicionei, a gente fez combinações novas e eu me certifiquei que a pessoa entendeu. O que é legal pós-feedback? Eu costumo sugerir fazer desafios, combinações de entrega. E assim, ó, como é que eu vou, por exemplo, dentro do coaching, um dos processos que compromete muito as pessoas é compartilhar os resultados e a evolução do processo. Então, assim, dentro do processo de feedback, tu pode usar isso da mesma forma. Então, assim, bom, hoje eu identifico, porque outra coisa importante do feedback é a tomada de consciência. Eu estou vendo isso que o Evandro está vendo, né? Eu tenho que conseguir enxergar o que tu está enxergando para tomar consciência e essa mudança ser de dentro para fora. Porque muitas vezes não vou fazendo do jeito que me disseram para fazer, mas eu não consigo evoluir dali. Então, o papel do líder, através dessas orientações, dessas combinações, da clareza do que ele espera e precisa, do que a empresa precisa, é isso. É desmembrar o máximo possível aquilo que se espera daquela pessoa, né? E o que eu Pois. separei aqui também, eu acho que são dicas legais Temos 5 minutos, Denise. Não se esqueça. para esse pós, que é fazer desafios, poder de alguma forma acompanhar. Ai, me manda uma foto então do livro que tu tá lendo, me manda uma foto da atividade que tu realizou. E vocês irem comemorando, celebrando esses avanços, combinar junto. O que vai dizer que tu tá avançando, né? E aqui eu separei
São 4 perguntas que tu pode fazer para o teu líder, que tu pode fazer e pensar sobre elas para fazer essa evolução quando acontece o processo de feedback, né? Então, assim, quando o feedback não está muito claro, o que eu posso perguntar? O que eu preciso fazer para que a minha atitude melhore daqui em diante? Então, assim, né, tu tá dando um feedback, talvez eu não estou enxergando ainda, não estou conseguindo enxergar, isso é muito comum. E aí eu posso perguntar, o que eu preciso fazer, na tua opinião, para que a minha atitude melhore daqui por diante? E muitas vezes essa orientação vai esclarecer ainda mais para a pessoa. Outra dúvida, como é que eu posso começar essa mudança? Então, quem já tem experiência, que é o líder, ele pode sugerir caminhos, né? Então, aquele aluno que não tá legal e tal, então como que ele pode iniciar essa mudança? Dar dicas, né? Ou ele mesmo não sabe como fazer, pergunta para quem é seu líder, pergunta para quem é referência, né? Outra coisa importante do processo de feedback é também focar no futuro. É trabalhar muito assim, bom, que resultados eu vou ter fazendo essas melhorias? Esse é um fator que motiva qualquer pessoa, né? Então, assim, focar no futuro. Muitas vezes eu fazia alinhamentos, realinhamentos. Então, uma pessoa não tava seguindo na linha do que a gente havia combinado. Eu chegava, chamava ela e disse, deixa eu ver como é que tá tal processo. Tá, então vamos realinhar isso. Né? Muitas vezes eu redirecionava aonde eu reforçava aqueles pilares das combinações, daquilo que eu esperava, daquilo que era importante. Então eu fazia um reforço, um realinhamento da direção dali para o futuro. Eu nem comentava o que havia acontecido, que eu não tinha gostado ou que não estava conforme. Eu só reforçava os pilares das combinações e falava dos resultados de futuro esperado, né? E aí focar muito no que tu vai ter como resultado das mudanças, né? Então, se isso acontecer, que resultado essa pessoa vai ter? O que isso vai acrescentar na vida daquela pessoa, do líder, da equipe, né? Esse é um outro fator que acaba fazendo com que o feedback se torne muito gratificante, né? Que tu consiga expressar realmente algo, um elogio, por exemplo, com gratidão, colocando o quanto aquilo vai enriquecer a vida daquelas pessoas, daquela empresa, enfim, do time como um todo. Pois. Bom, como temos só apenas 2 minutos, eu costumo dizer, sempre que eu faço as minhas palestras ou apresentações, que o tempo nunca chega, nunca é suficiente. Antes de finalizar então aqui a live, eu gostaria que a Denise talvez deixasse um pensamento, uma dica, qualquer coisa para finalizar. E fica já o compromisso de, se futuramente desenvolver uma outra técnica, faça o feedback aqui para o Evandro e a gente vai divulgar isso. Ok. Assim, a minha crença com técnica ou sem técnica, ela tá na intenção, né? Aí tem aquela frase que de boas intenções o inferno tá cheio. Pois. Só que sem a intenção de fazer bem feito, de realmente contribuir com aquela pessoa, né? Dificilmente tu vai atingir. Porque tu pode, inclusive, usar tudo que é técnica, mas se tu não tiver intenção, o teu coração não estiver falando com aquela pessoa, né? Muitas vezes ela não vai conseguir evoluir. Então, a minha dica é essa, é falar realmente com a intenção de evolução. Eu tô fazendo eu tô colocando, porque é muito mais fácil eu ficar quieta do que eu dar um feedback. Então, já que tu vai dar o feedback, te pergunta, né? Qual é a minha intenção? O que eu quero que fique claro para essa pessoa e o porquê isso é importante que ela saiba? Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou falando isso para alguém é porque eu realmente quero que essa pessoa melhore, tenha melhores resultados, cresça, evolua, enfim. Essa é a intenção. Ok. Bom, pessoal, é para despedir então todo mundo. Obrigado pela presença. Obrigada. E dizer que este tema, o feedback, ele é uma das habilidades do soft skill. Nós, quando falamos de soft skill, isso é um termo que está muito alto atualmente. Na realidade, são habilidades de comunicação entre as pessoas. Ou seja, essas habilidades de comunicação, elas estão muito interligadas ou relacionadas com a inteligência emocional.
E nós devemos sempre nos colocar, ter empatia, que é colocar-nos no lugar dos outros, resiliência, comunicação muito clara. Bom, Tá Denise, acabando